Essa daí é uma musiquinha de um desenho animado chamado A Polegarzinha. É antiguinho já, né? Acho que eu era criança quando ele foi veiculado, mas ele representa, na verdade, eu achei que essa música representa muito bem tantas outras músicas de desenhos infantis, né? Que a gente vê por aí. Vamos ver agora o teste dos 7 erros. Quais são os problemas que tem nessa música aí? Siga o seu coração. Não olhe para o céu, olhe para o seu coração. Mais alguma coisa? Hã? Nada impossível será. Mesmo que se desviar, o importante é seguir o seu coração, né? Olha quantas mensagens. Hã? Nada subliminares, né? Eu lembro que vocês lembram há uns anos atrás, eu lembro quando eu era adolescente, jovem, estava na moda ficar olhando os desenhos e procurando mensagens subliminares, né? Mensagens, se você pegar essa música e inverter, vai falar alguma coisa. Se você passar rapidinho naquela cena, vai aparecer uma palavra escrita ali no céu, lembra? Era uma moda procurar. Mas a verdade é que não precisava ficar caçando mensagem subliminar, né? Para aquele que lê a palavra, para aquele que conhece e maneja bem a palavra do Senhor, tem que ser simples assim encontrar esses problemas. Só que a dificuldade hoje é que as nossas vidas e as gerações dos nossos filhos são extremamente influenciadas por uma linguagem e por uma forma de pensar que foi muito influenciada por esses desenhos. Não estou dizendo que a culpa é só dos desenhos. Acho que eles representam a mensagem que circula nas ruas, a mensagem que as pessoas querem ouvir, inclusive, né? Antes de ir para os textos bíblicos, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto em que essas mensagens são passadas. Né? Eu li recentemente um livro chamado... O nome é engraçado, tá, gente? É Apologética da Mamãe Ursa. A ideia é que ele fala para você, é um livro voltado para as mães, embora os pais também possam ler, para as mães protegerem seus filhos como ursas protegem seus filhos. A analogia é essa. Chama Apologética da Mamãe Ursa, empoderando seus filhos para enfrentarem as mentiras da nossa cultura, né? E é muito interessante. Cada capítulo ela vai pegando um elemento da cultura lá do mundo e discutindo à luz da palavra o que ali está de errado e como a gente deve combater. A gente não pode apenas orar e deixar a criança nas mãos de Deus. Nós devemos fazer isso também, porque, afinal de contas, tem muitas coisas que não estão nas nossas mãos de fato, né? Mas nada foge das mãos do Senhor. Tem coisa que a gente tem que fazer a nossa parte e confiar no Senhor. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Como pais, Deus nos deu essa função. Criar as crianças, criar os filhos e ensiná-los no caminho que devem andar, é o que diz a palavra, né? É a nossa função. Então, aqui é um livro para dar ferramentas para os pais ministrarem na vida dos seus filhos. E é um livro bem recente, de outubro de 2023. Então, ele tem aproximadamente aí 6 meses de lançamento. Então, ele pega essas mentiras da nossa cultura, muito recentes, para trabalhar com as crianças. Então, é um livro bem interessante. E eu trouxe um trechinho, porque ela explica socialmente o que aconteceu nos últimos 200 anos, mais ou menos. Não é segredo que, desde do finalzinho da Idade Antiga, começo da Idade Média, que o cristianismo se tornou uma das religiões mais difundidas no mundo, né? A Europa, boa parte, quase toda a Europa, e depois quase toda a América, e hoje presente em todos os continentes, em praticamente todos os países. O cristianismo ele foi uma religião hegemônica, uma religião dominante em muitos países, né? E os dogmas da Igreja eram aqueles que eram aceitos, inclusive, pelos governos. Por muito tempo, um rei não poderia reinar sem a bênção do sacerdote católico, em alguns países, ou protestante, em alguns outros, né? Então, tinha essa lei moral da Bíblia como lei do país, muitas vezes, né? Aí foi passando o tempo, as pessoas começaram a olhar para isso, inclusive, infelizmente, muitos fizeram leis dominantes e leis abusivas em cima da palavra, né? Utilizando a palavra como base, mas utilizando distorcendo a palavra para poder dominar.
e muitos países começaram a ver a palavra como algo abusivo. E aí, linhas de pensamento começaram a surgir. Aí eu vou citar só duas delas, para poder chegar no assunto da aula de hoje, dessa pregação, que é a linha de pensamento do naturalismo e do emocionalismo. O naturalismo ele nasceu por volta de 1850, mais ou menos, com grandes avanços da ciência, e a humanidade estava cansada de ter que seguir a igreja, queria seguir outras coisas, e o naturalismo pregava que somente aquilo que é possível comprovar com os 5 sentidos é o que existe. Então, eles começaram a buscar as respostas somente na razão, e principalmente com o grande crescimento da ciência. Então, aquilo que pudesse ser comprovado cientificamente era verdade, o resto não. Só que ninguém pode comprovar cientificamente Deus, por exemplo, e as coisas espirituais. Muitas das coisas, hoje a gente consegue, na ciência, comprovar o efeito. Então, existem estatísticas que mostram que pessoas que professam alguma religião, elas tendem a ter melhor comportamento, elas tendem a ter menos depressão, enfim, mais sentimento de bem-estar. Quando doentes se recuperam mais rápido, a gente consegue medir isso, né? Que as pessoas religiosas elas têm mais benefícios para o seu organismo e para a sua mente do que as pessoas que não têm religião. Alguns diriam que isso é mesmo um efeito, por exemplo, da bênção de Deus. Outros diriam que é apenas um efeito de ter uma comunidade, enfim. Mas a gente não consegue comprovar, e nem esse, na minha opinião, não é esse o intuito da ciência, ficar comprovando aquilo que é espiritual. Então, para essa galera, o que é espiritual, o que é de Deus, e boa parte também, o campo das emoções, foi jogado de lado. Isso não existe. Eu não consigo comprovar, logo isso não existe. Por isso que chama naturalismo. Só aquilo que é do natural, que pode ser comprovado, pode ser visto, tocado, cheirado, saboreado ou ouvido, né, por meio dos sentidos, é que seria real, né? Acontece que isso é mentira. Isso não é assim, né? Existem muitas coisas que não podem ser comprovadas por meio dos 5 sentidos, que não possam ser percebidas por meio dos 5 sentidos. E aí, dentro desse ramo mesmo, começou a se questionar. Tem muita coisa que a gente não consegue explicar, né? E aí começou a se instalar um ceticismo, aquela coisa de eu não acredito em nada, então. E aí a gente passou do naturalismo, de algo que assim eu só acredito vendo, eu só acredito, para mim só é a verdade aquilo que eu posso tocar. Se eu não posso tocar algo, como é que isso funciona? Então isso é verdade ou não é verdade? E a resposta humana a esse movimento foi um outro movimento chamado emocionalismo, que diz, já que tem uma frase aqui que é muito boa, as massas desiludidas, né, com o naturalismo falaram, se não podemos conhecer absolutamente tudo, então não podemos saber absolutamente nada. Se por meio da ciência, a ciência tem se mostrado ineficiente para comprovar tudo, então nós não vamos conhecer pela ciência tudo, então eu prefiro não conhecer nada. Então a gente diz que nada é verdade. As coisas não existem tais como elas são descritas. Uma outra expressão que eu posso dizer isso, né, consiste em usar, então, as emoções para substituir as faculdades intelectuais de raciocínio humanas dadas pelo próprio Deus. Se eu não posso, por meio da razão, comprovar nada, então eu não vou mais dar um olhar para a razão, não vou dar mais ouvidos para a razão, e vou dar somente ouvidos para aquilo que eu sinto. Se eu não posso comprovar, o que é o contrário daquilo que pode ser provado, aquilo que pode ser sentido. E aí começou a ter uma desvalorização da razão e uma supervalorização das emoções. Então, aí o que passa a ser mais importante não é o que é realmente uma verdade, mas aquilo que eu sinto como verdade. E aí é que mora o grande perigo do tempo que nós estamos vivendo. A gente tem chamado a divisão da história, tem lá a Era Antiga, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. É o nome que os historiadores deram para os tempos.
Só que as pessoas estão dizendo que a gente já está vivendo um outro período, uma outra idade. Qual é o nome dessa era? Que nome que vão dar para o tempo que a gente está vivendo? Né? E algumas pessoas estão falando que é a era da pós-verdade. Por quê? Porque não existe mais verdade. Se eu não posso comprovar a verdade não existe, logo tudo é relativo. E o que acontece? As pessoas estão dizendo, não, isso aí não é verdade. A minha verdade é diferente. A minha visão do mundo é diferente do que dizem aí. O que eu sinto é diferente do que dizem por aí. E o que eu sinto é mais importante. Em outras palavras, é isso, o tal do emocionalismo. E aí a gente vê, por isso que eu disse que não é que filmezinhos como esse, que são da década de 80, 90, não sei se daí, que estão ditando as regras da sociedade. Essas linhas de pensamento, eu estou falando aí de 100, 150 anos atrás que começou. Então, na verdade, isso daí é o que o povo quer ouvir já, porque o povo já pensa isso. E aí a gente vê esse tipo de mentiras. Siga o seu coração. Mesmo que não pareça certo. Mesmo que digam para você que isso não é certo. Mesmo que os seus líderes, né, não olhe para o céu. Olha como é muito clara essa música, né? Não olhe para os céus. Não interprete o que você recebe dos céus. Siga o seu coração. O que você está sentindo, o que é a verdade no seu coração, é mais importante. Então, os desejos do seu coração são mais importantes, né? Só que isso não é verdade. Como é que pode existir várias verdades? A gente ouve muito isso, né? Ah, não, a gente ouve muitos artistas falando, não, porque agora que eu estou famoso, eu vou mostrar para o mundo a minha verdade. Como se existisse diversas versões da verdade. Mas só existe uma verdade. Amém? Então, o grande mantra do emocionalismo desse século é: cada um tem sua verdade encontrada no fundo do seu coração. Eu podia citar, eu estava começando a separar um monte de pedacinhos de filme e músicas que eu podia usar agora, né? Mas eu achei que eu ia estender muito. Mas acho que todo mundo aqui já conseguiu pensar em alguma música, ou alguma novela, ou algum filme que passa essa mensagem, né? A pessoa, contra tudo e contra todos, ela sente algo e ela vai em busca daquilo que ela sente. E aí, no filme, a maioria das vezes, ela consegue encontrar isso. Mas, infelizmente, isso não é verdade. A gente brinca até que tem, infelizmente, algumas mensagens, algumas pregações também têm sido influenciadas por essa linguagem, né? Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a inúmeras pregações, pregadores, trechos de mensagens, né? Em que as pessoas acabam soltando frases como essas. Não, você está sentindo... mesmo que a gente já chegou a ouvir, mesmo que teu pastor diga o contrário, se você está lendo a palavra e você está sentindo uma coisa diferente, siga o seu coração, né? Então, infelizmente, a gente tem ouvido isso mesmo dentro das igrejas, essa mentira, né? Porque a gente tem sido influenciado por esse tal emocionalismo. O que o emocionalismo diz? Né? Existem 3 dogmas do emocionalismo. O primeiro deles é: sou incapaz de escolher ou controlar as minhas emoções. Então, isso é uma coisa que é tido como verdade lá no mundo. Ah, mas... Inclusive, a gente estava discutindo isso, a Jéssica me estava mostrando um vídeo ontem ou anteontem sobre crianças, né? As crianças tá lá tendo uma crise de birra, né? Ela está sentindo uma coisa e aí alguém olha e fala: pai, você não vai fazer nada? Eu falo: não, ele não é capaz de entender isso ainda. Não, ele não consegue controlar. Deixa ele, depois a gente resolve, né? Ou seja, a gente está vendo ali um comportamento errado, um comportamento que é um desvio de comportamento, um desvio, e os pais estão se recusando a educar, dizendo: não, porque não é possível controlar as emoções. Não, ele é uma criança. O problema é que a gente vai vendo isso acontecendo com pessoas cada vez mais velhas. A gente vê pais de adolescentes dizendo: não adianta tentar falar com ele agora, porque ele, na adolescência, é um turbilhão de emoções que ele nem está se entendendo. Deixa ele se resolver um tempo primeiro, depois um dia chega a maturidade. Então, a gente está vendo pais se abstendo de ensinar seus filhos, e não é só filho pequenininho. Uma coisa é um bebê
que tem 6 meses que está chorando por uma cólica, e você fala, menino, não adianta chorar. Chorar vai diminuir a dor? Não vai, né? Não adianta falar com esse racionalismo com um bebê de 6 meses, porque ele não entende nem a tua língua ainda. Então, existe algumas coisinhas, principalmente para bebês, você simplesmente tem que acolher, ajudar ele a, se é uma dor, sanar a dor, se é frio, sana o frio, porque a criança não vai entender. Agora, o Levi já entende muito bem o que ele está fazendo, às vezes. A gente dá a bronca dele, aí ele olha uma carinha assim, e dá uma piscadinha. Tipo, você quer estar tentando me ganhar no charme, né? Sem vergonha. Eles já sabem, eles já começam a perceber essas coisas. Eles já começam a perceber o que pode e o que não pode. Só que ele ainda tem vontade, então ele vai testar. Se nessa que ele vai testar a vontade dele, você olha e fala, ai, tadinho, ele não sabe controlar as emoções, deixa ele fazer, o que ele aprende? Que ele pode seguir as suas vontades. E a gente faz isso com crianças de 22 anos, né? Na nossa sociedade. Eu sou professor de adultos. A maioria adultos. Aparece de vez em quando um aluno de 16, 17. Mas 90% dos meus alunos têm mais de 18 anos. Legalmente, são plenamente responsáveis pelos seus atos e seus pensamentos. E eles, eu já falei mais de uma vez, a gente tem clara que muitos daqueles alunos, eu como professor sou o primeiro a dizer não na vida dele. E ele esperneia, ele não entende. Onde já se viu, você vai me dizer um não, você me deu uma nota baixa, você me deu uma nota 5, só porque eu não fiz igual você quis, o que eu fiz também está certo. Uma vez, um aluno de primeiro ano, eu fiz uma atividade prática, né, no centro de simulação que a gente tem lá na faculdade, e aí eles terminaram a prática, eu entro na sala de simulação e dou feedback para eles, onde vocês erraram, onde vocês acertaram. Beleza. Aí, terminando a atividade, a gente foi para o intervalo, ou terminei mesmo, não lembro. Aí, chegaram na sala dos professores 2 colegas rindo. Vocês estão rindo? Eu falei, Marcel, você acabou com as meninas, né? Você deu feedback terrível para elas. Eu falei, não, só falei onde elas erraram, porque elas estavam chorando lá no banheiro. Um grupo de alunas estava chorando no banheiro e dizendo, aquele professor não sabe de nada, o meu trabalho estava todo certinho, fiz tudo certinho, ele que não sabe. E chorando. Então, professor, mestre, doutor, que tem experiência naquilo, que dá aquela aula há vários anos, que foi contratado por pessoas ainda mais experientes que ele, que foi testado já, né, bem avaliado. Esse professor sabe menos do que a aluna de 17 anos, que acabou de chegar na faculdade. Eu só estava mostrando a minha verdade. Né? Então, assim, e isso porque foi deixando... A pessoa pode sentir, melhor em sentir, né? Isso, deixa ele sentir. É importante deixar o sentimento aflorar, né? É importante, ele precisa saber. Deixa o sentimento, deixa o sentimento. Eu até entendo que é importante que a pessoa aprenda a reconhecer o sentimento. A gente não pode cortar todo o sentimento das crianças e dos adultos. A gente tem que permitir que ele sinta para ele poder reconhecer e trabalhar. Se a gente não nomeia o problema não é resolvido. Mas a gente não pode deixar a pessoa sentir o resto da vida. Uma hora ela tem que aprender. Uma hora ela tem que usar da razão. Não é? E aí pessoas mais experientes são responsáveis por fazer isso. Então, então essa mentira, eu sou incapaz de escolher ou controlar minhas emoções. Uma outra mentira que eles digam, emoções negativas são prejudiciais. Então a nossa sociedade tenta evitar ao máximo emoções negativas. Né? Então a pessoa está triste, não pode ficar triste. Onde já se viu? Olha a sua vida, tem tudo. Como vai ficar triste? Olha, o fato de você dizer que ela não pode ficar triste, ou que ela tem outros elementos para celebrar, não exclui o fato dela estar se sentindo triste. E a palavra diz que nós temos tempo para tudo. Tem tempo para chorar, tem tempo para se alegrar. Então, é permitido estar triste. Né? Essa semana foi uma semana de grandes turbilhões emocionais para mim. Né? No mesmo dia, eu tenho uma colega que estava numa gestação, bem no meio da gestação, e ganhou o bebê muito prematuro. Eu fiquei muito preocupado. Isso foi no mesmo dia que a Stephanie foi ao hospital e ganhou a Beatriz. Perfeita, graças a Deus, né? Super saudável. E eu estava, ao mesmo tempo, extremamente alegre
pelo nascimento da Beatriz. Todo mundo viu a foto dela lá no grupo, coisa mais fofa do mundo. Né? Feliz pelos pais, feliz pela Stephanie, pelo Jeff, pelo B. O videozinho do B, primeira vez que ele viu ele disse assim, uau! O videozinho que o pastor mandou no grupo. A primeira coisa que saiu da boca dele foi, uau! Eu achei a coisa mais fofa. E assim, eu chorei de alegria ali, naquele vídeo. Aquilo alegrou o meu coração enormemente. No mesmo dia em que eu chorei, em oração pelo bebê da minha colega. E tá tudo bem. As emoções coexistem. Eu estava alegre pela minha família. Mas eu estava triste em oração com a minha colega, que estava preocupada também com o filho dela. Né? Não, imagina, Marcel, esquece esse sentimento. Vamos festejar. Né? Aí como é que eu vou orar pela minha colega? Se eu não me permitir sentir o que ela está sentindo. Se eu não me permitir sentir essa tristeza. Então, as emoções negativas, elas existem. Deus criou elas também. Não foi invenção do Satanás, a tristeza. A palavra diz para nós chorarmos com os que choram e para rirmos com os que se alegram também. Para a gente, a vida em comunidade é isso, né, irmãos? Todo mundo aqui sabe, quando a gente tem alguma coisa que aconteceu no meio da igreja, com alguma família, todos nós nos movemos em oração, dobramos nosso joelho e choramos em oração. Nós sentimos com o nosso irmão. Né? Às quintas-feiras, às vezes, a gente chora aqui em oração por uma demanda que move nossas emoções mesmo. Mas nós também nos alegramos quando tem um testemunho de bênção, de vitória. E nós celebramos juntos. Então, as emoções são de Deus, tá? A tristeza, a frustração. A gente pode se sentir frustrado? Pode. Tem muitas coisas na nossa vida que, na verdade, a gente deve se sentir frustrado. Se você tem um desejo do seu coração que é pecaminoso, e alguém te aconselha, ou alguém te impede de fazer, em amor, alguém que é próximo de você, alguém que tem algum nível de autoridade, e você se sente frustrado, isso é ótimo. Melhor a frustração do que o pecado. O pecado, irmãos, o inimigo escolhe coisas e deturpa coisas que foram criadas para serem prazerosas. Né? Você adquirir alguma coisa fruto do teu trabalho é uma delícia. Agora, adquirir esse produto por meio do roubo também pode gerar uma sensação de contentamento para a pessoa, porque ele tá com alguma coisa em mãos que ele queria muito, só que ele obteve por meio do roubo. Mas a base do sentimento é algo que Deus colocou ali, o contentamento de receber algo que você desejava muito. Né? O relacionamento conjugal foi feito para ser prazeroso, para ser maravilhoso, para ser um momento de êxtase na vida de um casal. Então, ele feito de forma pecaminosa fora do casamento vai gerar prazer biológico, físico. Foi feito para ser prazeroso. Então, quando alguém que está com desejo por alguém que não é a sua esposa ou seu marido, e esse desejo é frustrado, essa pessoa pode experimentar um forte sentimento de tristeza e frustração. Mesmo que ele tenha escolhido não fazer, porque ele ama a Deus mais do que o seu desejo, ele pode enfrentar um sentimentozinho de frustração. E faz parte do mundo dos adultos saber, de forma madura, encarar essa frustração. É ou não é? Então, tá tudo bem sentir isso. Faz parte, Deus criou. Né? Mas no mundo diz que não, que as emoções negativas são prejudiciais, logo eu preciso evitá-las. E para os meus filhos eu preciso protegê-los dessas sensações. Né? Só que isso é fazer o mal para o filho. Muitos pais não querem que os filhos... quer poupar os filhos de coisas negativas, por quê? Porque um filho triste, um filho frustrado dá trabalho educar. É muito trabalhoso quando teu filho começa a falar hoje é o pior dia da minha vida, depois de ter passeado o dia inteiro, comido fora, brincado, mas porque você disse não para aquela última bala às 11 horas da noite. Esse é o pior dia da minha vida. Meu pai nem me deixa comer o que eu quero comer. Coisas hipotéticas. Totalmente hipotéticas. Né? Assim, é raro, mas acontece com frequência lá em casa. Né?
Era muito mais fácil evitar esse sentimento de frustração na criança e dar o raio da bala para ela, não é? E é o que muitos pais fazem. Então, essa bala, né, imagina. Eu tinha um colega que falava assim, eu faço prova fácil mesmo. Eu faço prova bem babaca, que eu quero que o aluno passe para não me dar dor de cabeça. E aí o chato sou eu. O professor Marcelo, que é muito rígido. Meu Deus do céu, fiquei sabendo que a prova dele é um terror. Essa é a minha fama na faculdade. O pessoal dos veteranos falam para o primeiro ano, não acredita muito na carinha dele, não. Ele tem aquela carinha ali, de bonzinho, né? Ele dá uma aula divertida, legal. Espera a primeira prova, para você cair do cavalo. Porque a minha prova é justa. Eu não vou... você está frustrado? Poxa vida. Tá bom. Tem terapia para isso. Não sou eu responsável por isso. Era a sua responsabilidade de estudar. Você não estudou, foi mal na prova, estuda para a próxima. Se eu não fizer isso, ele continua sem estudar, ele não vai entender, ele vai se formar sem saber. E depois está lá, sendo médico nas ruas, matando gente. Era muito mais fácil dar bala. Educar é muito mais difícil. Né? Enfrentar sentimentos negativos é muito mais difícil. Dói. Dói na gente também. Né? Então, com base nessas duas premissas, eu não consigo controlar minhas emoções, é impossível controlar as emoções. E as emoções negativas são ruins, a terceira premissa é, em vez de mudar os meus sentimentos, a gente precisa mudar o mundo para proteger as nossas emoções. E aí que está a maior das mentiras. Não, imagina, vamos mudar o mundo, vamos criar um mundo... Não, tudo é possível, basta você acreditar. Né? Inclusive tem a versão gospel disso, né? Não, se você ter fé e orar, Deus vai fazer. Certeza que Deus vai fazer. Aí você está pedindo a mulher do próximo para Deus. Não, imagina, se você orar com fé suficiente, vai acontecer. Aí gera frustrações nas pessoas que estão orando, 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 e não alcançam a bênção que querem e falam, Deus não existe, Deus não está me ouvindo. Por quê? Porque na cabeça dela, de alguma forma, ela criou uma fantasia de que Deus existe para servi-la. Né? E aí a pessoa sai da igreja, está frustrada. Por quê? Porque o pastor disse não. O pastor disse, não, irmã, você não pode fazer isso. Está errado. A Bíblia diz que está errado. Onde já se viu o pastor vai dizer que eu não posso fazer isso? Eu ouvi na pregação do coach, quer dizer, do pastor lá da internet, que se eu quiser eu posso tudo. Posso tudo naquele que me fortalece. Né? Vai ler o contexto dessa frase. Paulo está dizendo que ele passou por tribulação, que ele foi açoitado, ele quase morreu várias vezes. Mas eu posso tudo naquele que me fortalece. É esse o contexto. Eu posso passar por todo tipo de aprovação. Porque naquele que me fortalece, eu passo por isso. Não é tudo posso no sentido de eu posso fazer o que eu quiser. As pessoas distorcem tanto a palavra de Deus para fazer a vontade do seu coração. Né? Então as pessoas agora querem mudar a realidade, dizer que mentiras são verdades, porque parece para eles mais fácil mudar o mundo, mudar a verdade, do que mudar o que está no seu coração. As pessoas estão tão apegadas às suas mentiras e às suas emoções que elas estão fazendo um esforço gigantesco para mudar o mundo em vez de mudar as suas emoções. Não querem encarar isso. Esse é o contexto. É isso que a gente vê lá fora. É isso que a gente tem que enfrentar. Inclusive, essas são as tentações que nós mesmos enfrentamos. Né? E o que a palavra diz sobre isso? Em Jeremias 17:9, diz assim, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Enganoso é o coração humano, mais perverso do que qualquer coisa. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Então ali o profeta já nos advertia, o coração humano é enganoso, ele mente. Mas isso é coisa do Antigo Testamento. É só o coração dos judeus que era assim. O coração do cristão foi limpo por Jesus Cristo. Eu cantei aqui, meu coração era sujo. E ele limpou o meu coração. Então o meu coração agora é perfeitamente limpo. E que se Jesus limpou, realmente ele é limpo. Né? Mas será que o coração do cristão também não tem dificuldades? Então vamos ver
o que diz em Mateus 15, 15 a 20. Então Pedro disse, explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Jesus estava falando ali sobre uma figura, né? Uma parábola. Eles estavam sendo acusados de comer coisas impuras e assim tornar o corpo impuro, de acordo com a lei judaica. E aí Jesus disse que não é o que a gente coloca, o que a gente come que nos torna impuros, mas é o que sai da boca que nos torna impuros. E aí Pedro não tinha entendido e falou, Jesus, explica. E Jesus responde, ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Entendeu, né? Passou, foi embora. Mas as palavras vêm do coração. E é isso que os contamina, pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Jesus está falando assim, gente, calma, eu sou professor de saúde pública, tá? Tem que lavar a mão para comer. Por favor, lavem as mãos, higienizem os produtos, né? Fisicamente, produtos contaminados podem fazer um mal lascado. Mas Jesus Cristo aqui estava falando de uma impureza espiritual, que é isso que os judeus falavam, né? Se você comer uma coisa sem fazer todos os rituais, aquela coisa estaria impura, cerimonialmente impura, espiritualmente impura, e deixaria a pessoa impura espiritualmente. Jesus está falando, não se preocupem com isso. A impureza espiritual é muito pior do que a impureza física. Né? Então se preocupem com isso. Não com vocês colocam para dentro. Comer uma carne que não era permitida naquela época não deixaria eles moralmente impuros. Agora, o que sai da boca deixa. E era isso que ele estava acusando muitas pessoas. Quantas vezes Jesus falou, raça de víboras, hipócritas, porque eles falam uma coisa, mas fazem outra. Por quê? Porque no coração deles, eles estavam cheios de perversidades. Eles cerimonialmente perseguiam a pureza para ser visto, porque isso era visto, né? A sociedade, todo mundo conseguia ver que eles estavam lavando as mãos antes. Isso era visto e dava a eles algum certo status de eu sou seguidor pleno das leis e ordenanças. Mas eles usavam palavras distorcidas para roubar o que era da viúva. Eles usavam palavras distorcidas para matar Jesus Cristo, que era perfeito. Como que eles conseguiram matar Jesus? Convencer que Jesus deveria ser morto. Jesus não tinha feito nenhum pecado. Jesus não tinha feito nada que ferisse tanto a lei espiritual judaica quanto a lei humana de Roma. Ninguém conseguia julgá-lo. O governador lavou suas mãos e falou, eu não consigo, eu ia soltá-lo porque eu não vejo nenhum crime. Mas o povo está mandando matá-lo, então não sou eu, é o povo. Lavei minhas mãos. Ele não tinha cometido nenhum crime, nem fisicamente, nem humanamente, nem espiritualmente. Mas conseguiram distorcer a própria palavra de Deus, né, de forma perversa para conseguir matar Jesus. Porque as palavras demonstram aquilo que está no coração. E o que vem do coração? Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. É isso que está no nosso coração, irmãos. E a sociedade diz, siga o seu coração. Siga o seu coração. O que tem no nosso coração? Se a gente deixar levar somente pelo que a gente sente no dia a dia, o que a gente faz? Pense aí. Se você deixar falar mais alto aquele desejo íntimo do seu coração, todo mundo aqui vai conseguir pensar em alguma coisa. O que aconteceria? O que você seria capaz de fazer? Naquele momento que você ficou indignado e veio um desejo de ira, de morte no seu coração, se você deixasse esse desejo extravasar, o que você faria? Pensa nessa imagem, alguém que é totalmente guiado pelas suas emoções, uma pessoa irracional. O que você seria capaz de fazer? Será que você seria capaz de matar alguém? Será que você seria capaz de adulterar? Será que seria capaz de proferir obscenidades? Que tipo de maldade sairia do seu coração se você deixasse? Caramba, Marcelo, tá difícil isso, hein? Dura essa palavra? Esse é o nosso coração, irmãos. Jesus Cristo disse. Mas ele também disse outras coisas. Em Marcos 12, 28 a 34.
Marcos 12, a partir do 28, a gente lê assim: Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. E o segundo é igualmente importante: ame ao próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. E o mestre da lei respondeu: Muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que só há um Deus e nenhum outro. Eu sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar ao próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber o quanto o homem compreendia, Jesus disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a fazer mais perguntas. Olha que interessante. Jesus Cristo usou aqui um mandamento que está em Deuteronômio 6, 4 a 9, que é conhecido entre os israelitas como entre o Shema Israel, ouça, ó Israel. O Senhor é Deus, o Senhor é único, ame o seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as à mão e prenda a tua testa como lembrança. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, Jesus Cristo, quando ele foi questionado, disse: qual é o maior mandamento? Ele disse que é esse aqui. Mas se você buscar o mandamento no seu contexto de Deuteronômio, ame o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E como que você vai conseguir isso? Né? Guardando as palavras sempre no coração. Repetindo, falando no caminhar, no levantar, no deitar. A gente precisa encher os nossos dias e encher os nossos lábios de palavra. Se a palavra que está sendo proferida da nossa boca, essas palavras, elas vão se enraizando no nosso coração. A gente tem que guardar a palavra no coração. Para no momento de dor, no momento de raiva, no momento de imprevisibilidade, alguma coisa rápida que você não esperava acontecer, nesse momento em que a gente perde a cabeça, o que vai sair do coração? Se você plantou a palavra lá, vai sair do seu coração a palavra. Quantas vezes a gente também já viu, graças a Deus, algum irmão, alguma irmã, alguém crente no Senhor, que naquele momento de dor, aquele momento de raiva, a pessoa olha e fala: ô meu irmão, por que você está dizendo isso? Nós vamos entender. Cara, você está sendo ofendido. E a pessoa, no momento da ofensa, em vez de xingar, ela consegue dizer: meu irmão, por que você está fazendo isso? O que aconteceu para você fazer isso? Ele está preocupado com o irmão. Ele está sendo ofendido, mas ele está preocupado com o que aconteceu. O que tem no coração desse cara, dessa pessoa? A palavra. O coração dele está cheio de amor, está cheio de misericórdia, de compaixão, de piedade, de preocupação genuína. Mais importante do que é a minha honra ter sido ofendida é: por que esse irmão está falando isso? Alguma coisa está errada com ele. Olha como as coisas mudam. Enquanto isso, tem outros que dizem: eu sou crente, mas não sou bobo. Não sou obrigado a ouvir ofensa. A palavra diz que você tomar um tapa, vira outra face. Né? A gente tem que responder o ódio e o mal com o bem. Essa é a palavra de Deus. Misericórdia. Um dos grandes temas centrais da palavra, de Gênesis a Apocalipse, é misericórdia. É a história de redenção que Deus planejou para nós. Tudo gira em torno da misericórdia dele, do amor dele, da redenção que nós recebemos por meio do sangue de Cristo. Jesus Cristo, eu postei até ontem no Instagram um pastor discutindo, né, que Jesus Cristo não é um herói. As pessoas às vezes colocam Jesus como um grande herói. O que é um herói? O herói é aquele que dá a sua vida por alguma causa justa. Nos filmes que a gente vê no cinema, na televisão, os heróis sempre têm uma causa justa para defender.
Os filmes sempre trabalham. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque essa causa é muito importante. Os heróis são mártires, né? Eles são, heróis. Eles fazem aquilo que é certo por uma causa justa. Mas Jesus Cristo não morreu por uma causa justa. Jesus Cristo não morreu por pessoas que mereciam vida no lugar dele. Jesus Cristo não morreu por pessoas que são oprimidas apenas. Jesus Cristo morreu pelos opressores. Jesus Cristo morreu por pessoas que, se recebessem a verdadeira justiça pelos seus atos, o salário do pecado é a morte, o destino era o inferno. Então Jesus Cristo não morreu por uma causa justa, humanamente falando. Ele morreu por uma causa injusta, humanamente falando. Ele não morreu para salvar pessoas que mereciam. Ele morreu por amor a essas pessoas. Para honrar o amor dele, que é a verdadeira verdade. Essa é a verdadeira verdade. Não existe essa coisa de cada um tem sua verdade. A verdade é Cristo. E a coisa mais verdadeira que existe é o amor dele por nós. Amém? Então Jesus, quando ele ouviu isso do mestre da lei, foi bem interessante porque Jesus falou do Shema, falou do texto. Mas olha como ele entendeu, aquele mestre da lei. Ele diz que é importante amar a Deus, é importante amar o próximo, e ele finaliza no 33, é mais importante do que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Aquele mestre entendeu mesmo. Quando Jesus falou, ele entendeu o que era. Amar é mais importante do que sacrificar. Então, naquele contexto, as pessoas estavam se sacrificando. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, com aparência de piedade. Mas no fundo do seu coração eles estavam cheios de ira, cheios de ódio. E isso transparecia, saía pela boca. Né? Quando na verdade Jesus estava fazendo um convite para amar. E quem ama verdadeiramente, quem tem em seu coração plantado o amor de Deus, não vai sair esse tipo de coisa da boca. Não vai sair, porque o coração vai estar purificado, ele vai estar limpo por Cristo. E vai estar cheio de amor, cheio de coisas boas para sair. Né? Então, contra essas mentiras que o mundo conta, que as emoções são incontroláveis, que emoções negativas devem ser evitadas, que nós devemos mudar o mundo para que o mundo se adapte à nossa verdade, isso tudo é mentira. E o que é verdade? Nós temos que ter controle sobre as nossas emoções. E isso precisa ser treinado, isso precisa ser aprendido. Em Romanos 12, 1, 2 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não deve se levar pelo que o mundo diz. Antes, a gente tem que deixar ser transformados por Deus, transformada a nossa mente e o nosso coração. Né? As nossas emoções precisam ser purificadas e transformadas por Deus. A gente ouve muitas pregações sobre a tristeza do ponto de vista humano e o que gera, e a tristeza do ponto de vista de Deus. Aí a gente já ouvimos muito até utilizar a comparação entre Judas e Pedro, né? Judas, quando percebeu que estava errado, ele ficou triste. Só que ele teve uma tristeza segundo o mundo. E o que ele fez? Se matou. E Pedro, quando percebeu, quando tocou lá cantou o galo, e ele percebeu que tinha negado Jesus Cristo por 3 vezes, como ele havia previsto, o que ele fez? Chorou amargamente diante do Senhor. Ele se arrependeu. Judas terminou morto. Pedro terminou santificado, justificado e ungido. E trabalhou e serviu a Deus com excelência na sua vida depois. Então, a tristeza pelo mundo gera morte. A tristeza, se você colocá-la diante do Senhor e se arrepender, gera vida. Gera vida. Então nós temos que controlar as nossas emoções. Ontem a gente estava lá na casa do Jeff da Estelle, eles estavam contando pra gente, vou contar
o testemunho do B. Porque eu achei muito bonitinho. Que estava acontecendo alguma coisa e eles sacaram o termo, você tem que ter controle emocional. Aí ele falou, mãe, faz para mim um controle emocional. Aí ela fez. Ela pegou um papel, desenhou um controle, tipo um controle remoto, com as emoções. E aí ele apertava assim, agora vou apertar o botão do triste, o botão da alegria. Ele estava aprendendo a ter controle emocional. Assim, foi uma estratégia que ela usou, ela sacou o negócio, ela podia ter dito, menino, para, isso é figurativo. Ah, beleza, agora ele entendeu que é figurativo, claro, falando. Não, ela sacou e falou, tá, vou fazer. E aí ele começou a perceber que ele poderia ter controle das emoções. Eu não sei que repercussão isso pode ter, isso foi recente. Mas as crianças precisam ser ensinadas a ter controle emocional. A reconhecer as suas emoções e entender quais são apropriadas e quando elas são apropriadas. É apropriado chorar? É totalmente apropriado chorar. Diante de Deus, aos pés da cruz. É importante se alegrar? Claro que é. A gente tem que ter noção disso, a gente precisa aprender isso. Então nós temos sim como ter controle emocional. As nossas emoções, elas devem servir a um propósito e não ser o propósito, né? Alinhe a vontade e as emoções com a verdade. Em Provérbios 2, versículo 1 diz: Filho meu, Provérbios 2, versículo 1. Filho meu, preste atenção às minhas palavras e guarde os mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Chame por inteligência, clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como prata, procure-os como tesouros escondidos. Então entenderá que é o temor do Senhor e obterá conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial, e saberá o bom caminho a seguir, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. Então busque o conhecimento. É nosso papel. Como que a gente vai controlar as emoções? Estuda, ora, coloca diante do Senhor. Isso é importante. Busque entendimento sobre as suas emoções. A gente estava ouvindo um podcast outro dia sobre o lamento. O quanto o lamento ele era uma disciplina espiritual na Bíblia. A gente vê tantos lamentos, tantos profetas, reis, pessoas grandes diante do Senhor, tem livros inteiros de lamentações. O lamento, ele é bíblico. Então a gente vê grandes homens da Bíblia, homens poderosos, fortes, lamentando. Mas lamentando para quem? Lamentando para tua vizinha? Falando mal do teu marido para a vizinha? Ah, porque o meu marido é assim mesmo, ele sempre deixa a mala lá no sofá. Não aguento mais. Vai adiantar alguma coisa? Não, você tem que reclamar com o marido. Fala com ele. Lamenta. Com quem que a gente tem que lamentar, irmãos? Você pode lamentar numa oração. Fala, Deus, está difícil para mim. Eu estou me sentindo mal. Eu sinto a tristeza corroendo. Minha gente, vamos combinar. Os profetas, eles eram bons com palavras, né? Bons com palavras. Estou sentindo... estão ruindo os meus ossos. Está correndo os meus ossos. Sinto isso nos meus ossos. Né? Lamentar diante do Senhor, porque é dele que vem toda a misericórdia e todo o consolo. A gente pode lamentar, porque a gente entende o nosso sentimento, mas a gente está apresentando isso diante de quem pode realmente mudar. Não adianta negar e não adianta lamentar para a pessoa errada. Lamenta no lugar certo diante do Senhor. Né? E é assim que a gente vai obtendo controle sobre as nossas emoções. Não dá para ter um rompante de lamento no meio do culto e começar a falar um monte de coisa aqui no meio da pregação. Faz sentido isso? O Marcelo está pregando e eu senti isso tocando no meu coração e comecei... Tem bom senso isso? Vai adiantar alguma coisa? Né? Vai ganhar alguns holofotes. Eventualmente é essa a intenção. Mas o lugar certo é colocar diante do Senhor. Tem lugar certo.
Então a gente precisa aprender a ter controle. Eu estou me sentindo mal, mas aqui não é o lugar. Quando eu chegar em casa, eu vou me colocar diante do Senhor e vou apresentar para Ele, porque é Ele que me consola. Amém? Então alinhemos a nossa vontade e as nossas emoções com a verdade. As emoções alinhadas com a verdade vão trazer alegria, contentamento e paz. O texto que a gente acabou de ler, no versículo 10. Pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. E em Salmos 1, até o 6. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Alguém que está com a Bíblia aberta pode ler versículo 3? Por algum motivo eu não copiei ele. É o mesmo, é que eu pulei o 3 aqui quando eu copiei. O mesmo não acontece com os perversos, são como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, e o caminho dos perversos leva à destruição. Então a palavra diz aqui, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. Antes tem prazer na lei e nela medita de dia e de noite. Então, quando a gente precisa alinhar as nossas emoções, não com a verdade de alguém, mas com a verdade expressa na palavra de Deus. A verdade na pessoa de Jesus Cristo. A verdade acessada por meio do Espírito Santo que nos ilumina acerca da verdade da palavra. E isso vai nos trazer prazer. Isso nos traz verdadeiro contentamento, verdadeira paz. Né? Um outro trechinho do livro, esqueci de falar a autora, né? Eu falei do livro, a autora é Hilary Morgan Ferrer. Hilary Morgan. Depois eu posso até passar para quem se interessar. E ela tem mais um trechinho que diz: os efeitos das emoções treinadas e não treinadas são igualmente dramáticos. Festeje o amor que você tem com outras pessoas. Vá a fundo e beba da fonte de louvor durante um culto de adoração. Fique com raiva quando testemunhar injustiças. Proteja com intrepidez os que precisam de proteção. Doe generosamente aos necessitados. Enfim, deixe suas emoções reforçarem aquilo que Deus declara como bom, mal, vergonhoso, louvável, belo. Não permita, contudo, que elas ditem o que é bom, o que é mal, o que é vergonhoso, o que é digno de louvor e o que é belo. As emoções elas vão reforçar aquilo que Deus racionalmente nos dá. Aquilo que realmente é verdade. Quando a gente vê uma injustiça, a palavra diz que o amor não folga com a injustiça, não se alegra com a injustiça. Então, se você se sentir extremamente indignado e com raiva, faz parte. O dia que a gente não se sentir com raiva mediante uma injustiça é porque o nosso coração está sujo. A gente assiste um filme. Anteontem a gente assistiu um filme, eu e a Jéssica. Terminando aquele filme, eu estava perplexo. Né? Ainda do turbilhão de emoções que eu senti na semana, a gente foi se preparar para dormir, eu demorei uns 20, 30 minutos no banho. Porque aquilo me pegou de um jeito, eu fiquei com tanta raiva e com tanta dor, que eu precisava orar ao Senhor. E eu fiquei 20, 30 minutos no banho, chorando, gastando água. Né? Porque eu não queria chorar lá fora, para as crianças não virem, para não acordar. Eu precisava colocar aquilo diante do Senhor. Eu sentia com tanta intensidade aquela dor. É um filme delicado, uma temática muito delicada. E eu sentia aquilo com tanta intensidade, mas aquele sentimento intenso que eu estava sentindo estava de acordo com a verdade, porque o amor não folga com a injustiça. Naquele filme estava trabalhada uma tremenda injustiça. E eu não me alegro com aquilo. Aquilo me entristeceu. Aquilo me deixou com raiva. Porque eu sei que eu estou vendo um filme aqui seguro na minha casa com os meus filhos dormindo. Mas naquele momento, em algum lugar do mundo, aquilo estava acontecendo com alguma criança. E aquilo me deu uma dor. E eu apresentei essa dor diante do Senhor. E orei. Aquela dor, aquela emoção, ela não estava ditando as regras. Ela estava em consonância com aquilo que Deus traz como verdade. Então as emoções, elas são um reforço da verdade.
As emoções são importantes. Quando nós estamos aqui, e a pastora que faz muito assim, em algumas pregações, ela tem a questão da alegria muito presente em algumas das pregações, dentro das temáticas que ela trabalha. E ela fala, gente, vamos nos alegrar, bota uma música aí, né? E aí, algumas vezes a gente se sente com uma explosão de alegria. É um entusiasmo, né? Não consigo encontrar palavras adequadas, mas é uma euforia muito grande. A gente quer pular, a gente quer gritar. Ai, que absurdo, não vai gritar? Mas se for no meio de um louvor, se tiver todo mundo cantando sobre a alegria de Deus, você dá um brado de vitória, até totalmente adequado. Você tem aquela expressão emocional de alegria, tá certo. É o local, é o momento. Deixe a emoção aflorar se ela estiver em consonância, em concordância com a palavra. Né? Aquilo que é mal também. Quando a gente vê algo que é mal, algo que é repulsivo, a gente sente nojo. A gente sente repulsa. A gente quer se distanciar daquilo. E esse é um sentimento adequado para aquilo que é repulsivo mesmo. Aquilo que é imundo. Aquilo que Deus considera errado. Né? Tem um termo que a Bíblia usa, que eu estava esquecendo agora, abominação. Deus abomina. Você sentir isso também é o sentimento que Deus tem por aquilo. Como isso poderia estar errado? Se Deus abomina alguma coisa e Ele se sente enojado por alguma coisa pecaminosa, nós nos sentirmos assim é adequado também. E essas coisas não podem ser relativizadas. A gente tem uma sociedade que diz que o feio é belo e o que é belo é feio. Você vai numa galeria de arte, às vezes tem literalmente lixo ali dentro. Lixo. Tem uma marca, acho que italiana, que todo ano ela lança um produto diferentão, provavelmente para ganhar ibope, para ganhar repercussão. Há 3 anos atrás ela lançou um sapato novo, um tênis novo, todo arrebentado, que eles chamavam de trash shoes, alguma coisa assim. Sapatos do lixo. A sensação é que você tinha tirado aquilo do lixo. Ele estava porco, imundo, sujo, todo arrebentado. E custava 2.000 euros. No ano seguinte, ela lançou uma bolsa feita de plástico, no formato de sacola de lixo. Aquilo era literalmente uma sacola de lixo. Material um pouquinho mais resistente. Custava não sei quantos 1.000 euros. O desse ano foi um bracelete que, na verdade, era um durex. Não sei se alguém chegou a ver. Era um bracelete, era exatamente um durex. Gente, uma rodela de papelão, aí vinha o nome da marca na rodela, igual o durex que vem lá dentro, e aí depois envolto naquela fita transparente que você consegue ver o logotipo estampado. Custava $300. Esgotou em um dia no shopping de luxo aqui em São Paulo. E isso é bonito para a sociedade. Misericórdia. As pessoas estão dizendo que o feio é bonito. Que você provocar dezenas de modificações corporais, isso é bonito. Essa tal da demonização facial que o pessoal brinca até. Fica todo mundo com a mesma cara. Cadê a diversidade de rostos? A beleza humana que Deus criou? Olham para a cara do outro, a gente é tudo diferente. E nisso se manifesta a diversidade de Deus em nós. Nós somos lindos, nós somos tão diferentes, mas somos a imagem e semelhança de Deus. E aí mora a beleza da criação. Mas as pessoas estão dizendo que isso é feio. E bonito é ficar com a cara quadrada e a boca inchada, todo mundo igual. Tira um monte de gente que fez isso, põe um do lado do outro, não sabe quem é quem. Tudo igual. E isso é que é bonito? Nas artes também, gente. Os filmes, tem cada coisa grotesca. Chamo isso de arte. A gente tem feito em casa um esforço de tentar levar a Elisa para ver exposições realmente bonitas. Né? Vai ter uma agora no Shopping Moca, uma exposição de 2 artistas que eu gosto muito. Tô louco para levar a Elisa. Por quê? Porque eu quero que ela contemple a beleza de pessoas que se inspiraram na criação de Deus para pintar. Naquilo que realmente é belo. Né? Então a gente precisa reforçar aquilo que é bom, aquilo que é belo. E a gente precisa apontar claramente o que é feio e o que é ruim. E as emoções, elas têm um lugar aí, elas têm um lugar de reforço. As emoções nos deixam marcas.
emocionais. As pessoas querem evitar traumas. Só que uma situação de pecado que te deixou uma marca, a ponto de você querer evitá-la, o mundo chama isso de marca. Eu chamo isso de proteção. Se você pegou um trauma de um pecado, você não quer mais fazer. Não, porque toda vez que eu penso naquele pecado, me dá um sentimento tão ruim. Se isso te afasta dele, é ótimo. Mas lá fora dizem, não, isso é um trauma, a pessoa tem que trabalhar esse trauma. Não estou menosprezando a psicologia e não estou menosprezando realmente traumas, coisas que impedem, às vezes, as pessoas de experimentar o que é bom. Uma pessoa que sofreu um abuso, por exemplo, talvez ela tenha dificuldade de se relacionar com pessoas boas, de se entregar num casamento. E isso precisa, sim, ser trabalhado. Agora, aquilo que é pecado, e você criou uma imagem negativa, forte, com aquele pecado, isso te protege de fazer de novo. Então a gente tem que saber entender essas coisas. Onde devem estar as nossas emoções? Amém? E aí, só para finalizar, esse texto parece não ter muita relação, mas é o texto que a Tainá abriu. Eu já tinha determinado ele como último texto. Eu já estou finalizando, eu vou ler o texto e a gente já pode ir para a ministração, se houver. A Tainá abriu com esse texto, o culto de hoje, né? De Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Jesus Cristo disse que ele é manso e humilde de coração. O coração de Cristo é manso e humilde. Que o nosso coração seja manso e humilde como é o de Cristo. Se o nosso coração for manso e humilde, vai sair dele coisas boas. Assim como do coração de Cristo só saía coisas boas. Quando ele precisou dizer, raça de víboras, fizeram a casa do meu pai uma casa de comércio, em vez de casa de oração, ele estava apontando para o pecado. E o pecado deixou ele irado, ele virou uma mesa. O pecado deixou ele bravo, irritado. Mas era o pecado. Jesus Cristo teve essa reação diante do pecado. Que essa seja a nossa reação diante do pecado. Porque o coração dele é manso e humilde, mas aquela situação exigia algo enérgico. Porque o amor que estava dentro dele se irou, se indignou com o pecado. Mas na hora de falar com os seus, naqueles que vinham até eles, ele era manso, explicava com paciência, com calma. E ele era humilde, mesmo sendo Deus, não entendeu por adequado usurpar ser Deus. Não achou que isso era algo digno de ser dito. Esqueci o texto corretamente. Né? Não achou isso que era pretenso. Né? Antes se humilhou, como homem foi para a cruz e morreu por nós. Ele foi humilde. Como ser humano, ele foi humilde. E que nós sejamos humildes de coração também. Quando a gente ouve alguma coisa, entender a necessidade do irmão como maior que a nossa. Quando alguém te ofende, vai pensar, por que ele está me ofendendo? Por que do coração dele está saindo essas palavras tão terríveis? O que tem no coração dele que fez ele falar isso? Tem alguma coisa errada aí. Isso não é certo. Transformar ódio em amor. Responder o mal com o bem. Amém?